Nem todo treinamento intervalado é de alta intensidade. O HIIT, ele tem algumas características que são importantes para ser considerado um trabalho intervalado de alta intensidade. Não quer dizer que qualquer estímulo que tenha um cronômetro contando o tempo quer dizer HIIT. Por isso que nesse vídeo eu vou trazer os tipos de HIIT e as características principais para a gente conseguir diferenciar o que é só um trabalho intervalado e o que seria um trabalho intervalado de alta intensidade. Meu nome é Henrique Noal, sou personal trainer e nesse canal você sempre encontra conteúdo sobre treinamento, exercício físico e saúde. Então já deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha com mais pessoas que também querem entender um pouquinho sobre treinamento, exercício e saúde. Olha só, eu organizei aqui um esquema justamente para falar sobre os tipos de treino HIIT. E a gente vai ter 4 tipos. A gente vai ter o SIT, o HIIT de intervalo curto, o HIIT de intervalo longo e o RST. Então vamos lá. Primeiro, o SIT. O SIT é treinamento intervalado de sprint. E lá embaixo o RST, a gente também tem o treinamento de sprint repetido. Qual é a diferença desses dois primeiro? É o tempo de descanso, ou seja, o SIT ele vai ter um tempo de descanso mais longo. O RST ele vai ter um tempo de descanso mais curto. É um estímulo com uma densidade um pouco maior, onde a gente vai dar os estímulos de sprint e o tempo de descanso é muito curto quando comparado com o estímulo SIT. Tá? Que seria o treinamento intervalado ali de sprint. A densidade do treino um pouco menor porque o tempo de descanso é maior. Além disso, a gente vai ter ali o HIIT de intervalo curto e o HIIT de intervalo longo, certo? Aí depois, para a gente conseguir entender o que realmente é o treino HIIT, a gente vai entrar aqui para as características principais do treino HIIT. E aí o que acontece? Aqui que tá o pulo do gato, que é o seguinte: a primeira coisa é a alternância entre estímulos intensos e períodos de descanso. Isso é muito importante e é o que caracteriza esse trabalho intervalado. Além disso, a gente também vai precisar ter uma alta intensidade próxima do esforço máximo. O que acontece? Dentro das nossas zonas de frequência cardíaca, dentro da nossa capacidade máxima, a gente pode trabalhar numa zona média, numa zona baixa de esforço e numa zona alta. E uma característica principal do HIIT é justamente a gente trabalhar sempre numa alta intensidade. Então, geralmente acima aí de 80, 85, 90% da nossa frequência cardíaca máxima ou uma percepção subjetiva de esforço muito alta. Por exemplo, na escala de Borg, que vai de 6 a 20, a gente teria que estar trabalhando aí acima da pontuação 15, no mínimo, tá? Porque senão a gente não pode considerar alta intensidade esse treinamento. E tem uma coisa muito importante: quando a gente faz o treinamento pensando nesse estímulo de alta intensidade, você consegue monitorar como está sendo a resposta do seu corpo? Isso é importante. Então, se você não tem nenhum frequencímetro ou nenhum monitor de pulso ou de braço, ou até o sensor que a gente coloca no peito, a gente vai ter que se basear através da PSE, através da percepção subjetiva de esforço, da escala de Borg, porque dessa forma eu vou conseguir entender se o estímulo que eu estou propondo realmente está se configurando um estresse alto, de magnitude alta no meu organismo, para que eu possa dizer que isso é um treinamento intervalado de alta intensidade. Além disso, o volume e duração de um trabalho de HIIT pode ser curto ou longo, mas tem um detalhe: essa duração longa a gente tem que cuidar se o corpo realmente tem uma boa capacidade de suportar um bom tempo de exposição naquele estímulo por um longo período de tempo, porque senão aquele treino que a gente acha que é um HIIT acaba não sendo HIIT, porque a gente não consegue suportar aquele estímulo muito alto, numa intensidade alta, por muito tempo. E aí se caracteriza muito mais um treino com uma média intensidade, ou até baixa, dependendo, do que uma intensidade alta. Por isso que o volume e duração, eles podem ser curtos ou longos, mas isso depende muito da característica de quem está fazendo, da capacidade do teu corpo, tá? De entender aquele estresse e responder a ele, dependendo da sua capacidade.
certo? Além disso, depois das características principais, eu ainda trago essa diferença entre o HIIT e o treino por tempo. E acho que aqui tá a grande confusão das pessoas. No momento que tem alguém treinando com um cronômetro, a pessoa está com esse relógio, com esse tempo, justamente por quê? Porque o treino por tempo, ele pode ser apenas um método de organização. Ou seja, a gente pode usar o tempo para organizar os nossos estímulos e também fazer outras estratégias. É uma variável muito importante, mas não necessariamente é HIIT. Justamente, aqueles estímulos que a gente vai organizar aí aqui, a gente fica 30 segundos em execução, 30 segundos em descanso. 25 segundos em ação ou 35 segundos em descanso. Isso é um HIIT ou não é um HIIT? Vai depender daquilo que a gente já conversou, das características principais. Eu estou trabalhando numa alta intensidade ou estou trabalhando numa média ou baixa intensidade? Não necessariamente por eu estar fazendo um trabalho intervalado, eu estou dando um estímulo de alta intensidade, tá? E por que eu digo isso? A fadiga não define a natureza do treino, porque treinos de intensidade moderada contínua podem cansar, assim como treinos de intensidade baixa e contínuo também podem cansar, mas não é HIIT, não é considerado um treinamento intervalado de alta intensidade, porque as pessoas às vezes associam o cansaço com um treinamento intervalado de alta intensidade, mas não, porque a intensidade do treino e o esforço são coisas diferentes, e a intensidade do treino com o tempo de exposição que tu fica no treino também vai gerar uma certa fadiga, um certo cansaço, mas isso não quer dizer que o treino está sendo de alta intensidade, tá certo? Espero que eu tenha deixado aí tudo bem claro, com todas as informações e características do que é um treinamento intervalado de alta intensidade. E se eu te ensinei alguma coisa, se você aprendeu algo novo, considere deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que também precisam aprender um pouco mais sobre o que é o HIIT, tá certo? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.